educação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. A formação do ser humano começa ainda no ventre. Palavras e atos influenciam o desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças. No programa em discussão de hoje, eu recebo as psicólogas e autoras do livro Pais, Onde Foi Que Acertei, Lígia Maria Bonini, Mônica Andrigo Coelho e Cássia Cardoso Pires. Sejam todas bem-vindas aqui à TV Alesp. Obrigada. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre, então, a concepção desse livro. Como que vocês conseguiram ali reunir tantas histórias? Conta pra gente, Lígia. Esse livro surgiu da necessidade dos pais de terem determinados conhecimentos sobre diversos assuntos do desenvolvimento de seus filhos. Nós todas trabalhamos em consultório de psicologia e muitos pais chegam e falam: onde foi que eu errei? Sim. Onde foi que eu errei que a criança apresenta determinadas questões? E onde foi que eu errei, nós conceituamos que não é bem assim. Cada criança tem a sua individualidade, a sua particularidade, cada uma tem um jeito de ser e que não há erros, há acertos também. Então nós resolvemos fazer esse livro, eu e Denise Maia, que é a outra pessoa que me ajudou a coordenar esse livro, buscando os assuntos pertinentes a esse desenvolvimento da criança, de forma que não fiquem os pais mais tão aflitos com o que eu errei, né? Porque existem acertos também e frente a toda essa nova dinâmica que nós temos na vida. Então, nós criamos, são 15 autoras nesse livro, cada uma falando sobre determinados assuntos, desde os bebês, que a Mônica fala, a Cássia sobre os pais narcisistas, a importância dos avós, o suicídio na adolescência, a importância do brincar. Então, são diversos capítulos e é um primeiro volume. Nós teremos outros volumes também. E o meu capítulo é sobre a importância das rotinas no desenvolvimento da criança, em homenagem a vários pais que eu tenho no consultório. Bom, a gente vai falar então um pouquinho com a Mônica, que fala ali do bebezinho, né? A gente sabe que desde o ventre há uma relação muito forte entre a mãe e o bebê. Mas isso até ultrapassa, age no psicológico da criança, já pode dizer quem ela vai ser no futuro por conta daquela gestação? Então, hoje em dia a gente sabe que realmente tudo que acontece no ventre da mãe pode afetar para o bem e para o mal a criança. Então, sim, a criança se desenvolve a partir dessa relação de apego seguro que ela vai desenvolver com a mãe desde o iniciozinho. O período gestacional é um período muito delicado e ele precisa ser mais focado hoje em dia, não só pela gestante, mas pela sua família, pela comunidade, pela sociedade como um todo. Porque qualquer estresse que essa mãe passe na gravidez, que seja num grau acentuado, pode marcar o desenvolvimento dessa criança no curto, médio e longo prazo, inclusive. Hoje em dia, a gente já tem comprovação de que as crianças podem até desenvolver doenças como depressão, déficit de atenção, anorexia, por conta de estresses e traumas vivenciados até na época gestacional. Nossa, muito sério. É muito sério, né? E o mais sério é que as pessoas não têm tanta consciência dessa nova sabedoria que a ciência traz. Então, a gente tem que ter um papel de disseminar um pouco esse conhecimento, não para apavorar ou culpabilizar os pais e as mães, mas para trazer uma ampliação de consciência e para que essas pessoas possam desenvolver a sua maternagem e a paternagem de uma forma mais criativa, cuidadosa, afetiva e amorosa. Né? Porque até quando a mulher fica grávida, já tem aquela frase: gravidez não é doença. Então, continue fazendo todas as atividades que você fazia normalmente, trabalhar e tal. Claro. Mas daí também é um estado de graça, né? Então, é um estado que você precisa, então, ser... É um período diferente para a mulher. É um período diferente e nem para todas é um estado de graça. Existem mulheres que passam situações muito angustiantes durante a gravidez, por conta da gravidez, inclusive. Né? Então, como é que a gente acolhe essas mulheres? Como é que a gente olha para elas? Que espaço que a gente dá para que elas não se sintam
um estranho no ninho, um bicho né, fora de contexto. Para muitas mulheres é muito difícil exercer a maternagem, perceber que dali para frente vai ter um ser que é sim dependente dela e do pai também, claro, mas muito, né, até pela própria função da amamentação, existe um vínculo que é bastante dependente dela, né? E isso precisa ser realizado de uma maneira que ela consiga conciliar essas emoções, às vezes angustiantes, dentro dela, para que não afete a formação desse vínculo com a criança. Né? Então... Bom, a gente vai falar um pouquinho também do tema da Cássia. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu tema, que parece história de quadrinhos, histórias, né? Também em quadrinhos, mas de fantasia, só que finalzinho não é bom se não se trabalhar, né? Isso. O meu capítulo eu falo sobre os pais narcisistas, né? Que pode ser pai ou mãe, né? Depende, aí a gente... Não, porque todos nós, seres humanos, temos traços narcísicos, que é quando a gente começa a se olhar e se reconhecer, né? Então, aquela frase de Narciso acha feio que não é espelho. Para as pessoas, isso é uma coisa comum, né? A gente sempre reconhece mais o que a gente... quando é parecido com a gente. A gente tem uma certa dificuldade em aceitar, em valorizar o que é diferente, o que pensa diferente, o que age diferente da gente. Isso é uma característica. Só que nos pais, onde tem uma característica de personalidade, onde isso é mais marcado, digamos assim, isso pode trazer muitas consequências para o filho, porque quando você tem um filho, você tem umas expectativas sobre aquele filho. Normalmente você pensa, eu vou dar isso para ele que eu não tive, ele vai fazer isso que eu não tive a oportunidade de fazer. Mas aí chega lá o bebezinho, e logo que ele chega, ele já tem a personalidade dele, o jeitinho dele ser no mundo. E às vezes, para o pai que é mais narcísico, ele não consegue aceitar aquele bebê do jeito que ele é. Ele começa a tratar aquela criança querendo pôr ela nos moldes dele, querendo que ela seja igual a ele. E a criança quer agradar os pais. E os pais são o centro mais seguro que ela tenha, são as pessoas que ela confia. Então, claro, ela vai fazer de tudo para atingir as expectativas dos pais. Então, nesse lugar, é muito importante que o pai saiba disso. Para quê? Para que ele possa valorizar a característica do filho, para que o filho possa se desenvolver por inteiro, com os potenciais que ele tem como pessoa. E não o que o pai gostaria que ele fosse, né? Até quando fala das características, por exemplo, aquele pai mais agitado, workaholic, que faz várias coisas, e o filho é mais tranquilinho, mais fleumático, né? Mas seria nesse sentido? Também, exatamente. Aí o pai acha que a criança, ele é muito quieto, mas às vezes a criança é mais introvertida, o pai é mais extrovertido. Então, isso não faz ser melhor ou pior, são características. E aí eu acho que o ideal seria que o pai se abrisse para isso, que ele fosse curioso. Como que é ser uma pessoa mais introvertida? Eu não sei. Eu sou workaholic, eu trabalho, eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Conversar com o filho. Como que eu faço? Como que é isso para você? Mas você não acha isso muito chato, muito... Com curiosidade mesmo, querendo aprender. Eu acho que nesse lugar, se o pai estiver aberto para essa troca com o filho, é muito legal, os dois têm muito a ganhar. Porque aí ele vai entender como que funciona alguém que é mais introvertido, pode aprender coisas legais sobre isso, né? E de uma maneira muito saudável e de parceria, né, com o filho. E sem anular as características do filho por ele achar que não são as melhores. Tem isso, o pai narcisista, ele tem uma característica muito assim, de bom e ruim, ganhar, perder. E eu acho que o importante para os pais, né, acho que todos os capítulos dos nossos livros têm essa intenção de ajudar os pais a perceber isso, assim, de que não tem certo e errado, tem jeitos de ser, tem conversas, tem que ter essa abertura para se relacionar com os filhos. Eu acho que isso é o mais importante, é a mensagem talvez principal, comunicação, né? A comunicação. Entre pais e filhos. Isso. Para que transcorra da melhor maneira possível, né? É um desafio ser pai aí no século XXI, com tantas diferenças. Super desafio. Quais os principais desafios aí que os pais têm?
Eu acho que um dos grandes desafios é conseguir equilibrar entre a superproteção e a negligência, né? Então, como que os pais que estão trabalhando, que têm uma rotina de vida muito acelerada, como é que eles vão conseguir não ser negligentes com as crianças e nem superprotetores, né? Porque ambas essas coisas a gente já sabe que podem causar prejuízos muito grandes para o desenvolvimento futuro das crianças, né? A negligência vai gerar um estado de apatia, de falta de habilidade nos relacionamentos, e a superproteção vai criar uma intolerância à frustração, uma falta de persistência, uma baixa resiliência. Então, como que os pais podem se equilibrar nesse meio? Esse acho que é um dos desafios, né? Lígia, e como fazer então? Como encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que com a comunicação adequada, é uma mão dupla, a relação pais e filhos, né? Não é uma mão única, ela flui. Tá atenta, tá? Entender os sinais desde pequenininho, desde o bebê, né? Ter uma comunicação adequada com essa criança desde pequena, através do olhar, através do toque. Da presença. Da presença. Começa aí, né? E depois, não querer também, eu acho que uma coisa que a gente observa muito é que as crianças hoje, os pais acham que aquilo que eles acham que é o bom para o filho tem que ser feito. E nem sempre há necessidade da criança. Às vezes eles têm uma demanda de vida muito grande frente à expectativa dos pais, mas não em relação ao que a criança sente ou quer fazer. Que acho que encontra um pouco o que você fala. O pai só vê sobre a sua ótica, não é? Uma ótica mais unilateral. Ele só considera o jeito dele ver, né? O jeito dele que é o correto. E acho que isso também vai um pouco na história das rotinas, né? Porque aí eles começam, por exemplo, como você me perguntou do pai workaholic. Ele pode pôr muitas atividades para a criança e ela ter que fazer muitas coisas, cumprir muitas obrigações. Isso eu acho que é um problema do século também, 21 agora, que é esse excesso de tarefas que as crianças têm e que elas, às vezes, não estão, né? Elas precisam de tempo de ócio, elas precisam de tempo para brincar. E brincar fora de casa, brincar num parquinho, brincar com areia, pisar no chão, para também, até em relação à saúde mesmo, né? Para criar anticorpos, precisa se sujar, precisa... Saúde imunológica dela. Né? Então, assim, isso eu acho que também é uma coisa que atualmente está bem difícil. Os pais começam a pôr muitas aulas de línguas, de atividades, e não deixam tempo para a criança ser criança e brincar. Ou não fazer nada. Não fazer nada. Porque ela tem dormir que ter até mais tarde. para não fazer nada também. E tem crianças que não só. Ou o contrário também, né? Também. Ou Não aquelas fazem crianças nada. que ficam ociosas demais. São os dois lados. Aí. Tem crianças que ficam muito ociosas e outras que têm uma demanda muito grande na sua agenda diária, né? E as que ficam ociosas, às vezes, ficam muito nos eletrônicos, que também Isso. acaba sendo Por isso que a importância é os pais terem uma comunicação e ter um olhar para o filho. O olhar eu acho que é importante. o olhar. Não sei se vocês concordam com isso, que é o olhar. Porque às vezes eles não percebem que aquela criança precisa de mais um tempo, que ela precisa fazer outras coisas. E, por outro lado, a criança é um desafio para o pai ser pai hoje, porque a criança não veio igual uma bula, uma receita que você tem que fazer assim. Cada um é um. Sim. Você tem 2, 3 filhos, cada um se comporta de um jeito e cada um tem uma necessidade. Não dá para generalizar o que faz para um fazer para outro também. Né? Com relação a essa questão do brincar, eu acho que é importante a gente ressaltar também o quanto é valioso para os pais acessarem a sua própria criança e voltar a aprender a brincar de novo. Porque uma coisa é deixar a criança brincando ali perto e você tá ali no seu celular ou no seu tablet, ou falando no telefone, ou só com a sua amiga. Outra coisa é você estar na brincadeira junto com a criança. E a brincadeira, ela estimula a criança de uma maneira muito positiva. E aquilo vai criando uma vinculação maior. Os vínculos de afeto vão ficando cada vez mais intensos porque você participa do mundo da criança. Então, essa díade do pai e da mãe, ou do pai e da criança, da mãe e da criança, é muito valiosa nesse sentido. E esse vínculo, ele depois
perpetua, vai para a adolescência? De que maneira que isso acontece? Né, o pai que brinca, que está junto, que senta no chão, joga, ou vai jogar bola, brinca, enfim. Depois, na fase da adolescência, que é uma fase mais difícil mesmo, ali tem um vínculo diferente? O vínculo de base é o mesmo. O que acontece é que o adolescente ele vai precisar se diferenciar um pouco desses pais. Então, é natural um certo afastamento, mas se o vínculo afetivo for de base forte, o adolescente, quando ele tiver um problema, uma crise, alguma questão, ele vai procurar esse pai, essa mãe. Agora, se essa ligação de base não estiver bem azeitada, a chance dele procurar, obviamente, diminui. Então, eu acho que plantar nessa fase da criança essa relação é muito frutífera para os momentos que vêm depois na adolescência. Segurança, né? E Uma relação segura. A brincadeira, esse momento lúdico, faz parte da rotina? Tem que estar ali na rotina Tem também? que estar, sim. É importantíssimo. Eu acho, hoje os pais chegam tarde, tem uma demanda de trabalho muito grande. É o problema da modernidade, né? 16 horas, 14 horas de trabalho. Então, eles chegam cansados em casa. E muitas vezes a criança fica, as atividades da criança ficam delegadas a terceiros, a empregados. E essas pessoas nem sempre têm a formação adequada ou estão preparadas para entender aquele universo da criança. E a criança hoje, elas são inteligentes, elas dominam o pedaço, né? Então elas se tornam líderes dentro de casa, verdadeiros tiranos, mandam em todo mundo e acaba ficando para os pais, quando chegam em casa, a tarefa da escola, né? Porque as escolas também têm hoje uma demanda grande, então tem a lição para fazer. E aí o pai, em vez de brincar com a criança, que é o mais importante, acaba tendo que ajudar na tarefa escolar. E isso vai acarretando problemas, porque a criança já vai dormir tarde, todo o processo em casa acaba saindo fora de uma adequação. Porque eles têm que assumir também essa parte de cuidar dos deveres da escola. Quando a criança, se ela tem um preparo antes, existe uma dinâmica em casa que já prepara a criança para as atividades que ela tem que desenvolver durante o dia, quando os pais chegam em casa, eles podem brincar com ela. Pode ser o jantar em família, que também hoje pouco se tem, porque a mãe chega em casa, ou pega o celular, ou vai para frente da TV. E também a criança já jantou sozinha, então não existe a espera pelos pais para poder jantar, para poder conversar, para organizar a vida dela. E isso também tem uma coisa de apego, né? O sentido de apego, do ser cuidado. Na hora que o pai está jantando, a mãe com a família, né? O pai, eu digo, mas a mãe e pai. Jantando com a criança, conversando, sabendo como foi o dia, o que ela sentiu, o que foi bom, o que foi ruim, como foram com os amiguinhos. E aí, a partir disso também, incluiu brincar. Então, é muito mais gratificante para a criança. Ela se torna nutrida, né, desse alimento que é essa relação familiar. E aí, por conta hoje, o que a gente vê, as crianças vão dormir por conta das atividades de escola, tal, não sei o quê, vão dormir entre 22, 23 horas, coisa assim, impossível, uma criança que vai acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Aí já começa tudo errado logo cedo. Sim. Os professores reclamam disso, né? Das crianças já chegarem cansadas. Cansadas, né? Elas não dormem. E a dinâmica em casa já é atropelada, porque assim, não sei se é o termo atropelada, mas as crianças já levantam, o pai já tira da cama, já é tudo com muito... Corrido, com berros, com gritos. Às vezes vestem a criança em cima do pijama, porque já estão em cima da hora. O café da manhã passa batido, esquece. Então não existe essa harmonia, essa troca já que poderia existir desde cedo. É complicado. A rotina, como que ela precisa, assim? Como que ela precisa ser montada dentro da casa? Porque os pais também precisam se organizar, senão não funciona, né? Senão vai parecer tirania, né? Os pais chegam, e aí, você fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa. Não, tem que ser de uma forma amorosa, né? Tudo isso que eu estou falando de uma forma amorosa, gratificante para ambos. Tem que ser bom para os dois, né? Por isso que eu falei que é uma mão dupla, quer dizer, para os dois, né? Tanto para os filhos
como para os pais. Eu acho que tudo começa com o levantar cedo, os pais terem essa disponibilidade de acordarem. Afinal, o filho está aí, né? E essa demanda, a gente entende que é por um tempo. Depois não vai precisar mais ter esses cuidados, a criança vai sozinha. Mas num primeiro momento, os pais têm que levantar cedo, têm que preparar o café, têm que ensinar as crianças os hábitos de higiene, que poucos têm, né? Vão de qualquer jeito, os cabelos descabelados. Eu tenho criança que eles falam assim, é o estilo da criança. Que estilo, né? Quer dizer, tudo bem, mas ela não tem idade, não dá para saber que é o estilo dela, né? Mas isso é uma defesa dos próprios pais para não assumirem essa função que é necessária, de organizar a vida do seu filho logo cedo. Então, num primeiro momento, a criança precisa de regras, ela precisa de limites, para crescer sadiamente, né? E para poder se relacionar com o mundo. Né? As coisas não são do jeito que elas querem, elas têm que se adequar. Então, é um primeiro momento, organizar esse café da manhã, explicar como vai ser o dia dessa criança. A mãe pode explicar, olha, eu vou trabalhar o dia inteiro, mas na hora do almoço, quando você voltar da escola, eu vou ligar para você, a gente vai conversar. Depois você tem isso, passa lá a agenda da criança. À noite você vai esperar a mamãe, nós vamos jantar, eu, você, o papai, o irmão, sei lá. Então, tem que fazer esse, como fala, o script, né? Do como vai ser o dia, para a criança ter a noção desse continente, desse aconchego, de se pertencer a essa família, não que ela esteja solta, né? Que vai estar ou com avós, ou com empregados, mas com babás, mas que ela vai ter esse olhar que por trás de tudo isso estão os pais, protetores e alimentadores dessa criança em termos de sentimento e da bagagem emocional dela, né? Ela se sente mais segura? Eu acredito que sim. Quando existe esse tipo de organização na família, eu acredito que sim. Porque ela sabe o que espera, ela sabe o que contar, então ela vai chegar, ela vai almoçar, vai saber que a mãe vai ligar para a mãe ou para o pai, vai contar como foi, já faz um retrospecto de como foi amanhã, né? Não vai chegar e sentar na frente da TV para almoçar ou em cima do computador, porque os pais já impõem que tem que ser daquela forma. São regras de educação e que hoje as crianças perderam isso, né? Está se perdendo esse convívio social. Eu acho que as duas coisas, né, o brincar e a rotina, são as duas coisas que vão formar a base de segurança da criança e que vão fazer com que ela seja um adulto mais organizado, que consiga identificar seus sentimentos, suas responsabilidades, né? Porque se a rotina ela vai pôr horário, ela vai pôr tarefas que devem ser cumpridas com a orientação dos pais e o brincar também ajuda nisso, né? Então, assim, acho que as duas coisas são muito importantes. E pensando também na história do pai narcísico, onde ele não enxerga, qual seria um dano muito sério para uma criança quando o pai não a enxerga? Quando ele não a enxerga, ela também não se enxerga. E aí ela não se enxergando, ela não sabe se dar valor, ela não sabe qual é o espaço dela, qual é o valor dela. E aí isso com certeza irá gerar adultos muito inseguros, muito propensos a serem abusados no sentido profissional ou, né, e sexualmente também, né? Esses casos, às vezes, de mulheres que se submetem a maridos, porque elas não reconhecem o valor delas. E, às vezes, isso pode ter começado lá na infância, onde os pais não a enxergavam e não a ajudaram a desenvolver uma autoestima. Então, eu acho que a rotina bem desenhada, bem discutida, bem organizada para a criança ajuda até na autoestima dela. E o brincar também. A mãe tá junto, sabe o que a criança gosta, o que não gosta. Eu acho que essa coisa de estar junto, né, presente, é o mais importante, tanto na coisa da organização quanto na coisa da diversão, as duas coisas. E eu acho que no bebê já isso, né, Mônica? Sim, e é a partir desse brincar também, e do convívio, e da relação de apego, vai se criando a própria narrativa de vida da criança. E isso é muito importante, porque a partir daí ela vai desenvolvendo a personalidade dela. Ela tem noção da sua origem, qual é o seu percurso, para onde ela vai. Né? É a partir daí que você começa a moldar já esse tipo de pensamento, né, na criança.
Poxa, a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Em Discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Hoje o assunto é formação e desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças. Estou com as psicólogas e autoras do livro Pais, Onde Foi Que Acertei? Lígia Maria Bonini, Mônica Andrigo Coelho e Cássia Cardoso Pires. Bom, então vamos continuar aquela conversa. A gente finalizou um pouquinho falando sobre o olhar, né? Esse olhar dos pais, que não é só ver, né? Mas é olhar, é entender o que a criança está sentindo, passando. Essa perda do olhar, Mônica, você acha que vem da onde? Você acha que é desde o comecinho ali, na gravidez? Acho que às vezes até antecede a gravidez, né? Se a gente parar para pensar que existem gravidezes que não são planejadas, que não são desejadas, e como isso pode repercutir durante a gestação e ao longo da vida da criança, a gente consegue começar a ver onde está a raiz de problemas de vínculo e de como olhar para essa criança e como se relacionar. Então, é por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer aquela autocrítica no sentido de avaliar, eu quero realmente ser mãe? Eu quero realmente ser pai? O que me move nessa direção? É um desejo? Eu quero me doar para um ser humano em alguma fase da minha vida? De que maneira? Né? Qual é o meu limite nisso? E as pessoas hoje em dia não fazem muito essa reflexão, acabam engravidando porque chegou a hora, porque precisa ter criança na família, porque é a cobrança dos pais, enfim, por N motivos, mas não necessariamente aquela vontade, de fato, de ter um bebê, né? Existem situações diferentes ainda, em que um bebê ele chega na sua vida não porque você escolheu. Vamos pensar nos casos de falecimento da mãe no parto, por exemplo. Aí, de repente, uma irmã vai ter que cuidar dessa criança. Também não estava nos planos dela, mas, claro, é uma criança, filha da irmã, a irmã morreu, ela vai receber com carinho até um ponto, né? Vai ter o ponto que ela vai ter que se adaptar para isso também. A gente tem que entender essa parte. Entender, acolher, orientar, dar suporte. Então, na medida em que as pessoas que têm essa incumbência de criar uma criança começam a ter esse olhar para si mesmo, esse olhar que não é um olhar de culpa, de cobrança, mas um olhar de se respeitar e de assumir que tem o seu lado que talvez não quisesse dar conta dessa tarefa, fica mais fácil dela entrar em contato com ela mesma e dela poder ter um olhar diferente para a criança a partir disso, quando ela se aceita nessa outra condição. Então, acho que falar um pouco sobre essas questões todas ajuda muito, porque não são realmente todas as grávidas que engravidam felizes da vida, porque planejaram e queriam, né? E mesmo aquelas que queriam, muitas vezes, durante a própria gestação, começam a entrar em contato com questões que elas nem imaginavam que iam entrar. Como o fato de que até aquele momento elas eram filhas e dali para frente elas vão ter que ser mães. E essa transição não é tão suave em muitos casos, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma maior compreensão de todas as nuances que envolvem o ter um filho, né? Para que isso possa ser cada vez mais uma coisa prazerosa para todo mundo e que propicie um desenvolvimento melhor, né, dentro das famílias. Outro aspecto que eu acho que às vezes chama muito a atenção hoje em dia é que as famílias também não se constituem mais da mesma maneira como se constituíam antes. É verdade. Então, a gente tem casos de famílias que são pai, pai e bebê, mãe, mãe e bebê, ou mãe, avó e bebê, ou mãe, padrasto e bebê. Enfim, a gente tem diversas... Ou aquelas que crescem mesmo. Ela fica no meio de duas famílias. Isso, né? Então, é um mosaico de possibilidades, né?
E aí, como que também, dentro desse contexto, a gente pode criar um ambiente mais favorável para os vínculos serem positivos com todos esses cuidadores do bebê. A relação de apego, ela pode se desenvolver com a mãe e o pai, mas também com todos esses outros personagens que envolvem a criança. Né? Então, é bem interessante olhar para a psicologia como uma forma de auxiliar essas pessoas que estão no entorno da criança a lidarem com essa fase de uma maneira mais criativa. Né? Cássia, quando você falou dos pais narcisistas, né, a Mônica falou agora daqueles pais que decidiram, por N motivos, engravidar, né? Mas muitas vezes pensando em si, né? Está na minha hora. Isso. Tem a ver isso? E depois esse comportamento, essa decisão inicial, ela reflete para que o pai se torne narcisista, que ele olhe para algumas questões dele, individuais, e tenha esse choque com os filhos? É assim, ser narcisista é um traço de personalidade. Então ele não vai se tornar narcisista, na verdade ele já é. E aí por isso ele pensa, eu quero ter um filho. Né? E o narcisista, ele é uma pessoa muito perfeccionista, ele tem modelos né, perfeccionistas. Então, ser um homem ou uma mulher e ter filhos e ter maridos e as coisas têm que funcionar assim, assado. E ele tem um script. Então, normalmente, são pais e mães que não deixam a criança falar nada de ruim da família deles fora de casa. São aquelas famílias margarina, onde tudo está sempre bom. Em casa pode ser um monte de bagunça, um monte de briga, um monte de coisas difíceis. Mas na hora que sai todo mundo com um sorriso no rosto, ninguém pode falar de nada ruim. A nossa família é perfeita, nós somos perfeitos, os filhos perfeitos. Então, qualquer coisa que saia da perfeição, eles ficam em pânico. Eles têm muita dificuldade de aceitar tudo que não é perfeito. E é muito difícil você ser filho de alguém que quer tudo muito perfeito, porque você não pode errar. Você nunca vai alcançar, né, a expectativa. Exatamente, você nunca vai alcançar a expectativa. Então, pensando no que a Mônica está falando, tem a ver nesse sentido. A pessoa narcísica, ela vai imaginar, eu quero um filho para isso, para aquilo, para aquilo. Daí, na hora que a criança nasce e ela não se encaixa, ela vai começar a ficar muito nervosa, brava com a criança. Você tem que fazer, você é meu filho tem que agir assim, assado. Então, nesse sentido, é muito complicado, porque o pai precisa, aquilo que eu falei no começo, né? O pai precisa entrar numa conversa, tá aberto para essa criança, que é diferente do que ele imaginou. Mas aí ele precisa poder abrir mão também das expectativas dele, né? Isso é o mais difícil. Por isso, o pai percebe, esses pais percebem que estão agindo dessa maneira? Ou só quando encontram um resultado que já não agrada, é que eles... Olha, a gente pode dizer também que existem graus de narcisistas, né? Tem pessoas que... todos nós temos traços. Então, por isso, todos podemos nos reconhecer em algumas características. Certo. E aí, pensando numa coisa de grau, né? Então, tem um grau mais leve, tem um grau super avançado. Nesses graus mais avançados, o pai não vai perceber e não vai aceitar que você diga nada para ele. Se às vezes ele procura uma ajuda terapêutica, é porque o filho está dando problema. Porque o filho não é aquele modelo de perfeição que ele imaginou. Então, ele vai levar para você consertar o filho, né? Entre aspas. E aí, quando você começa a conversar com ele e dizer que ele também precisa mudar algumas coisas no comportamento dele, no olhar dele, ele não aceita. Ele quer que você faça com que o filho dele se enquadre no modelo dele. E se você não topar isso, ele vai tirar a criança da terapia, né? Agora, tem graus menores em que uma conversa com o pai, ele até chega na terapia por via do filho. Ele leva o filho porque o filho, ele está percebendo que o filho está com alguma dificuldade. E quando você começa a conversar com ele, ele pode vir a perceber. Se você for, né, se alguém de confiança dele apontar isso para ele, não como uma crítica, porque se for alguém que critica, ele vai se defender, vai se tornar mais ainda perfeccionista, mais duro, mais severo. Mas se é alguém de confiança, e principalmente aí eu acho que precisa muito ser uma terapeuta experiente,
para que o vínculo seja bom e que esse pai possa fazer algumas mudanças. Aí e é nisso que a gente acredita, né? E o meu capítulo em especial tem essa função nesse livro de levantar essa pulguinha nos pais, porque sozinho é muito difícil eles perceberem esse comportamento deles, porque para eles isso é o correto. E né? É o jeito que eles sabem fazer, é o jeito que eles aprendem a fazer. Então, é muito difícil sozinho eles se darem conta de que eles estão exigindo demais dos filhos, por exemplo. E às vezes eles já vêm de uma família também que tinham pais narcisistas, então é uma corrente de coisas que vem acontecendo há gerações. Então é tudo muito delicado, não é tão simples de desmanchar isso. E daí essa criança, depois um adolescente, um adulto, ele pode ter o 8 ou 80? Ou por conta de todas essas pressões, mudar quem ele é, né? E chegar um momento que nem ele sabe direito quem ele é, porque ele precisa só obedecer e só seguir regras. Ou de repente o inverso, virar e falar, não aceito regra nenhuma, vou ser do meu jeito, vira as costas, vai embora, não tem responsabilidade. Pode acontecer? Pode. Depende, Depende do que ele traz, né, da bagagem dele, não? Da estrutura de ego dele. Exatamente. Ele pode se rebelar. Porque eu estou pensando que você está falando também, Cássia, o referencial desses pais está fora. Né? Na verdade, eles não têm o olhar dos filhos, não tem nem para eles, veja se é isso mesmo que eu estou pensando. Mas eles se preocupam com o que o outro vai achar. Eles precisam estar, o que o mundo apresenta é importante e dessa forma como eles vão se apresentar para as pessoas. Sim, o narciso tem essa coisa do espelho, né, do se visualizar. Então, o que o outro pensa dele é o que faz a referência dele. Isso. Ele não tem uma referência Interna. Interna, exatamente. Ele não tem a referência interna, então ele precisa da opinião do de fora. Então, ele precisa estar sempre agradando o de fora, atendendo às expectativas do de fora, para ele se sentir inteiro, completo, né? E aí entra outras coisas. Os complexos e outras coisas mais que depois vão carregando tudo isso e vão alimentando a pessoa narcisista. Eu acho que quando a gente pensa nessa história de orientar para os filhos, é porque normalmente os pais fazem o melhor que eles podem, sempre, né? Sim. Mas às vezes eles têm feridas e problemas na formação deles que não foi trabalhada e cuidada, mas que eles foram seguindo a vida, se tornaram adultos, se tornaram pais, profissionais. E aí, quando os filhos dele... E hoje também nós temos muito mais abertura para falar de psicologia. Sim. Estamos aqui numa TV falando sobre esse assunto, né? Antigamente não tinha. Então, os pais não tinham eles não tiveram essa possibilidade quando eles foram crianças. Hoje, eles podem proporcionar isso para os filhos deles. E de uma maneira muito tranquila, de levar ao psicólogo, de levar uma terapia, de fazer uma terapia. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante atualmente, porque ele pode perceber, e ele vai perceber isso através do filho dele, normalmente. Ele quer o melhor para esse filho, e quando ele começa a perceber que tem alguma dificuldade, ele vai levar essa criança para um tratamento. Sim. Às vezes terapia, às vezes médico, mas ele vai procurar alguém para ajudá-lo. Então, assim, o pai sempre tem uma boa intenção. E aí, nessa hora, é que às vezes a gente consegue perceber que não é o problema da criança, que é o problema dele. E aí, com muito cuidado, a gente vai tentando acessar esse adulto que está cuidando dessa criança. Então, às vezes, ele não percebe que ele está fazendo aquilo. Mas quando ele chega para cuidar do filho dele, ele também percebe que ele precisa de cuidado. Isso. Bacana, né? Essa percepção. É muito comum ter, assim, esses pais narcisistas? Não. É comum? Eu acho que é mais hoje do que em se dia, imagina. Acho que hoje em dia é muito. E se a gente parar para pensar, a gente está vivendo hoje um momento muito particular com a coisa da exposição, né? Internet, Instagram, blog, não sei o quê, Facebook, são 1000 redes sociais em que a gente está o tempo todo lidando com pessoas que têm que se mostrar sempre felizes, sempre viajando, sempre alegres, sempre bem-sucedidas, o que estão fazendo a todo momento. Então, é uma era de narcisismo também muito mais aflorado, eu diria. E esses comportamentos estão cada vez mais comuns, né?
Não só por causa da era, claro, mas, enfim, fica mais aflorado, mais E perceptível. o problema que gera quando ele não tem, por exemplo, uma situação, uma eventualidade e não pode viajar para onde o amiguinho foi nas férias, o que ele vai postar no Facebook? Os pais Aí começam gera a ficar também uma nervosos. Ou frustração. E a nas mídias, criança, né? Aham. Não é? Daí já É vem bem outros complicado. sentimentos, né? Frustração, e que daí também os pais precisam trabalhar nisso, né? Então, e aí a gente vê que os pais têm extrema dificuldade em lidar com essa tecnologia toda da exposição. Então, acho que precisa de uma conscientização disso, porque a maneira como eles lidam com a exposição nas mídias sociais é uma referência de como os filhos também vão lidar com isso no futuro, né? Que muita coisa eles repetem, né? Exato. É Nossas modelo, né? esponjinhas. É um Não é o que a modelo. gente fala, é o que a gente faz, né? A gente, quantas vezes nós observamos os pais em restaurantes mesmo? Você vai, tem a criança no celular, outro no tablet, a mãe no No e o celular. pai, eles não se comunicam. E hoje virou uma babá eletrônica também, né? sim. O celular. Quer que a criança fique quieta, coloca o celular na mão, né? E agora, mas vamos olhar para o outro lado também. A tecnologia, ela tem coisas Tem muito sim, positivas. com Não é certeza. uma questão de demonizar a internet, as redes sociais. Não, pelo ela é contrário. É como fazer um uso inteligente disso, que favoreça até o vínculo familiar, né? E o desenvolvimento E o das crianças, porque desenvolvimento. desenvolve o cognitivo. Só que está sendo usado de uma forma... É o tempo que eles ficam, que eles permanecem A nos rotina, eletrônicos. né? É. Tem que ter rotina, tem que ter o momento do eletrônico, Tem o que ter o momento de limite estar de uso. junto. Mas eu acho que também é a motivação, né? Porque às vezes é colocado para a criança para ela ficar quieta. Então, Né? justamente. E a criança, eu acho que criança quieta a gente tem que se preocupar, porque pelo menos é o que a gente escuta, criança quieta é criança doente, né? Porque criança fala, canta o tempo todo, brinca, quer você do lado, tá te chamando o tempo todo, Perfeito, quer isso atenção. mesmo. E daí se você pega algo para tirar, né, para ele ficar quieto, tem alguma coisa errada aí também, né? Bastante. Ou ele precisa desse estímulo para ficar quieto. Não é? Não conseguir Porque os pais não conseguiram colocar o limite de outra forma. Então precisa dar alguma coisa para ele ficar quieto. Então. Lígia, vamos falar um pouquinho dos outros temas do livro, porque são vários, né? Fala São um pouquinho 15 pra gente. capítulos. Vou falar alguns, né, para você. Nós temos também a importância, os tipos psicológicos na criança. É outro capítulo também interessante. A Márcia Baptista, ela apresenta como que as crianças são diferentes uma da outra. Uma é mais intuitiva, outra é mais perceptiva, outra é mais sentimento, uma extrovertida, outra introvertida. Então é muito interessante esse capítulo também. É como os pais podem influenciar positivamente a vida dos seus filhos. A Emília Marcati falou da importância da internet, né, dos eletrônicos, a criança hoje conectada a essas redes, a orientação vocacional nos dias de hoje. É que são 15 temas, não vou lembrar de todos. assim, tô A tentando- Aimee falou também da questão dos conflitos, Dos não conflitos, foi? Entre dos os pais casais. em conflitos, isso. Como Vínculos isso Daí afeta. como afeta a criança. Os vínculos afetivos, que eles são os propulsores da vida, da Ângela Escopo. Né? A importância do brincar, da Cida Vilhena, que é a importância que tem no desenvolvimento das crianças. O limite dos limites, a criança sem limites, da Ieda também. São vários. A importância dos avós na contemporaneidade. Não posso deixar de ver da minha da Denise. parceira aí na organização, da Denise Maia, que ela fala um pouquinho da importância dos avós também. Então são vários temas e muitos ficaram de fora e vão entrar no próximo volume. Então a gente vê assim que tudo que é feito ali na infância, desde a gestação, na verdade, tem um impacto tremendo na nossa vida como adultos depois. Sim. Exato. Eu queria só também ponderar uma questão que é assim, é muito importante os pais ou os casais, enfim, quando estão começando a pensar em ter filhos, fazerem já, de repente, um trabalho com um psicólogo, eventualmente, de orientação.
para chegar num ponto de definição se realmente aquilo, como que vai ser como que eles imaginam que vai ser essa maternagem, essa paternagem, e começar a entrar em contato com isso até antes, né? É um trabalho mais preventivo, né? Para exercer essa função de uma maneira mais bacana. Para aqueles que também já tiveram seus filhos e estão lidando com os desafios da maternagem e da paternagem, seria legal o trabalho de orientação de pais. Para que a gente não tenha mais tanto só a criança sendo levada para o psicólogo para resolver o problema da criança, né? Claro, existem crianças que vão realmente precisar sempre e a gente vai ajudar de todas as maneiras possíveis. Mas o quanto é importante que esses pais se cuidem. E não só na questão psíquica, mas na questão física também. Né? É importante que eles tenham uma boa saúde física, que façam seus exercícios, que tenham seus hobbies, que possam ser pessoas que são felizes consigo mesmas, porque só estando bem consigo mesma a gente consegue criar filhos também nessa sintonia. Né? Então, acho que isso é uma mensagem que é bem importante para os pais. Cássia, queria que você deixasse também um conselho, um recado aí para os pais, para que haja, né, um despertar, para que mais filhos saudáveis e adultos saudáveis a gente tenha na sociedade. Eu fiquei pensando aqui quando você me perguntou como que ele poderia se perceber, alguém que precisa de uma ajuda de repente. Eu acho que uma coisa que talvez seja um índice assim, bem importante seria uma raiva, uma fúria narcísica que a gente fala. Que o que é? É quando o pai ele é contrariado por essa coisa da criança não ser exatamente o que ele gostaria, ou não estar nesse modelo da perfeição que ele imaginou, isso gera uma raiva muito grande nessa pessoa, né? O pai ou a mãe. Então, essa raiva desproporcional, se você sentir essa raiva muito desproporcional e pensar, puxa, como que eu posso sentir tudo isso? Ele só não quis fazer o que eu queria. Isso é um indicativo para você dar uma paradinha e pensar, calma aí, acho que isso está um pouquinho fora da curva. Sentir um pouco de raiva porque não foi obedecido é normal, mas se isso extrapolar numa sensação que você pense, puxa, é meu filho, eu não podia estar pensando tudo isso, não podia estar sentindo tudo. É um sinalzinho, é um alertinha de que talvez esteja um pouquinho fora da curva e que talvez você precise de um pouquinho de ajuda, talvez como uma orientação, né, de pais, para poder dar conta da sua parte e assim ajudar o seu filho, seus filhos, né? Ou mesmo uma psicoterapia mesmo, para o próprio pai. E não ficar com esse outro, porque hoje a gente recebe crianças, é uma coisa que não acontecia antes, hoje nós temos, são crianças chegando nos nossos consultórios mais cedo, crianças muito pequenas chegando, que se os pais tivessem essa consciência, esse trabalho que a Mônica falou e que a Cássia também está apresentando, evitaria as crianças estarem chegando tão cedo. Porque eles teriam esse conhecimento, saberiam a importância das fases do desenvolvimento das crianças também, inclusive para a chegada de um outro irmão, que às vezes atropela, nasce um outro irmão, no momento que a criança mais velha está passando por fases transitórias também, né, que vai gerar também depois algum prejuízo. Então, eu acho que seria muito benéfico isso. Hoje nós recebemos muito cedo crianças, poderia ser evitado isso. Se fala até em depressão, né, nas crianças, vocês já percebem isso? E tem como consequência o que foi gerado ali pelos pais, não é algo... Ou até no ventre. No universo dos pais, né? Essa criança em depressão, ela está dentro desse contexto familiar. E hoje está fácil também dizer que a criança é deprimida ou hiperativa. E não é bem assim também, né? Às vezes não é bem depressão. Talvez porque os pais coloquem uma projeção, precisa ser assim, um padrão, se está fora é porque ou está doente, está com alguma... Então a melhor forma, eu acho, seria ter essa orientação, acho que isso é fundamental para quem vai ter filhos, e também preparar esse lar, esse ambiente para receber esse bebê. Não só, isso é bem legal. Né, o quartinho, mas como que eu vou falar? O ninho. O ninho para receber aquela criança com tudo aquilo que ela precisa. De que maneira? Como assim, preparar? Da forma que ela falou, para os pais se prepararem emocionalmente.
para aquela criança vir somar na relação deles, né? É. E eles estarem fazendo essa troca efetiva com as crianças. E a importância realmente que eles vão ter que ter, a criança vai ter que ter limites, vai ter que ter regras, que isso faz parte da vida e hoje as crianças não têm, porque eles não estão preparados para serem pais e colocarem esses limites e essas regras. Então, quando se prepara o ninho, você está lidando com essas funções de ser pai e mãe, o que é ser pai e mãe nos dias de hoje. E os pais também entrarem em acordo, né? Porque às vezes fica Sim. o pai que deixa fazer tá tudo dentro. e a mãe é a... Então, tem que ser uma coisa Balanceada. balanceada. Por isso que o casal tem que estar preparado, é fundamental o que elas falaram, com a Cássia e a Mônica. Porque o casal tem que estar preparado em todos os sentidos para receber esse ser aí que vai chegar em todos os sentidos. Que seja mais harmônico, né? E não foco de desarmonia na família, no casal, né? Perfeição não tem, mas que seja o melhor possível para passar o que nós falamos hoje, a segurança, para a criança crescer segura, confiante e enfrentar os desafios que ela tem Isso. pela vida de uma forma satisfatória. Até, inclusive, nessa coisa da perfeição não é o ideal, não é o que a gente busca. A gente usa muito um conceito até antigo na psicologia de que os pais têm que ser suficientemente bons, né? Porque se não for pai e mãe que também suportam deixar a criança se frustrar um pouco, aprender com a frustração, a gente vai cair naquela polaridade da superproteção, né? Então isso torna a criança mais frágil. Isso. A criança que não lida com a espera e com a frustração, ela é frágil. Então, esse vai ser um indivíduo doente no futuro. a grande questão é como os pais aprendem a dosar isso, qual é a medida certa, né? Aí é um desafio, mas desafio. tem ajuda, né? Tem Tem ajuda dos ajuda, profissionais, tem exatamente. ajuda do livro hoje, né? para ensinar os pais a serem Verdade. um pouco de ter essa função, desenvolver a função, porque eles têm é uma coisa que não vem pronta. Você tem que aprender mesmo. E você aprende no dia a dia e através do seu filho. Bom, eu agradeço, né? A gente chega aqui no finalzinho do nosso programa, eu agradeço a participação de vocês e também por dividir com a gente, né, por nós pais, um pouco assim dessa sabedoria, da experiência que vocês têm no consultório. E quando a gente errar, acho que todos os pais vão errar, tentando acertar, né? Mas pelo menos se errar um pouquinho menos, tá bom, né? Mas não tem erro, não. Não tem, né? Acerto. Quando é feito com amor, é acerto, né? Essa história. Tá bom, muito obrigada então pela Nós que participação de agradecemos vocês. a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau.